Mais uma vez a palavra de Yahvé veio a mim e ordenou-me: Ó querido filho do homem, fala aos teus compatriotas e orienta-lhes. Quando sobre a terra eu trouxer a espada e o povo da terra escolher alguém para ser seu vigia e atalaia, e este povo perceber a espada do juízo se aproximando da terra e tocar o chofar, a trombeta de aviso, a fim de advertir todos os habitantes, então, se alguém ouvir o sinal de perigo da trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e cortar a sua vida da terra dos viventes, seu sangue será sobre ele, isto é, será responsável por sua própria morte, porquanto essa pessoa ouviu o som do alarde de chofar, trombeta, mas não deu a devida atenção à advertência. Sendo assim, será culpado da sua própria morte. Se, entretanto, quando viu o som do juízo e se desse por avisado, teria permitido que sua vida fosse salva. Contudo, se o atalaia não tocar o chofar, a trombeta, ao notar que a espada vem chegando e o povo não for avisado e a espada vier e ferir alguém de morte, esta pessoa terá morrido por causa de sua iniquidade. Todavia, eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa. Quanto a ti, ó estimado filho do homem, eu te constituí por sentinela e atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e entrega ao povo o aviso que vieres a receber da minha pessoa. Se eu disser àquele que tem prazer no pecado, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não pregares a ele, a fim de dissuadir o incrédulo do seu mau caminho, eis que esse ímpio morrerá envolvido em sua malignidade, mas eu te considerarei culpado pela morte dele. No entanto, se advertires o ímpio quanto ao seu mau caminho, a fim de que ele reflita e se desvie do mal, mas ele não se converter, eis que ele perderá a vida em sua maldade. Tu, porém, não serás responsável por esta morte. Ó filho do homem, fala à nação de Israel e ponderas-lhe, considerando que estás comentando. Visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós como um grande peso de culpa e estamos desfalecendo por causa de tantos erros como então poderemos ser salvos e viver? Então lhes orientarás, dizendo: tão certo como eu vivo, diz Yahvé, o Senhor Deus, que tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, que não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos, porque o teu povo haveria de perecer, ó casa de Israel. Por este motivo, ó querido filho do homem, diz aos teus compatrícios: o caráter justo de uma pessoa não pode livrá-la de se tal pessoa se entregar à incredulidade e à desobediência, assim como a malignidade do seu ímpio não fará ninguém cair, se essa pessoa se converter da sua maldade e se desviar do mau caminho, e se o justo se entregar ao pecado, não poderá continuar vivendo justamente. Quando eu, por intermédio do profeta, declarar ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua dignidade e justiça, fizer o que é maligno, nenhuma das suas obras de justiça será levada em conta. Não se lembrarei mais de suas boas ações, e ele morrerá por causa do mal que praticou. Também quando eu, por intermédio do profeta, disser ao ímpio: em verdade morrerás, mas se ele se converter do seu pecado e praticar o que é justo e correto, se ele, que deixou de ser ímpio restituir o penhor que havia tomado de alguém por um empréstimo concedido, se devolver o que furtou, se agir de acordo com as leis e princípios que proporcionam vida e não praticar mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Sendo assim, nenhum dos erros, transgressões e pecados que cometeu serão lembrados ou pesarão contra ele, porquanto fez o que é justo e reto, certamente viverá. Contudo, os filhos do teu povo comentam: o caminho do Senhor não é perfeito, justo e correto.
não é perfeitamente justo e correto. Entretanto, o caminho deste povo é que não é justo. Ora, se um justo se afastar de sua retidão e praticar o mal, com certeza perecerá. Mas se um ímpio se desviar de sua malignidade, praticar o que é justo e correto, com toda certeza viverá por causa do seu procedimento. Porém, ó casa de Israel, dizei, ó caminho de Yahvé, dizei, o caminho de Yahvé não é certo e direito. Contudo, eu mesmo julgarei a cada um de vós conforme as vossas atitudes e caminhos, ó nação de Israel. No quinto dia do 10º mês do 12º ano do nosso cativeiro, um homem havia escapado de Jerusalém, conseguido chegar a mim, exclamando: eis que a cidade caiu. Curiosamente, na tarde do dia anterior, a mão de Yahvé estivera sobre mim, e ele fez com que minha boca se abrisse antes que esse homem viesse se encontrar comigo pela manhã. Sim, a minha boca se abriu e não fiquei mais em silêncio. Então, uma vez mais, a palavra de Yahvé veio a mim, dizendo: ó filho do homem, o povo que vive nas terras assoladas e desertas de Israel costuma comentar: Abraão era tão somente uma só pessoa e entretanto possui essa terra, mas nós somos muitos, com certeza receberemos toda a terra com herança. Ora, então vai e diz-lhes assim: declare Yahvé o eterno soberano, considerando que costumas comer carne com sangue, ergueis os vossos olhos devotos na direção das imagens de vossos ídolos e derramais sangue, ainda imaginais que recebereis a terra como vossa propriedade? Confiais em vossas espadas, cometeis abominações, e cada um contamina a esposa do seu próximo, e ainda acreditam que têm o direito de possuir a terra? Sendo assim, isto lhes dirás: assim diz Yahvé o Senhor Deus: eis que juro pela minha própria vida, os que restam nas ruínas tombarão a espada, os que estão no campo entregarei aos animais selvagens, a fim de que sejam devorados, e os que se abrigam em fortalezas e em cavernas, e a peste os alcançará e os exterminará. Tornarei a terra um deserto árido e absolutamente abandonado. Darei fim à tua arrogância, à confiança que depositas em tua força e poder. Os montes de Israel ficarão tão assolados e vazios que ninguém terá disposição de passar por eles. Então eles compreenderão que eu sou Yahvé o Senhor, quando eu transformar a terra em deserto e lugar de abominação por causa de todas as abominações e práticas idólatras nojentas que eles cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, teus paisanos estão cometendo sobre a tua pessoa perto dos muros, e juro às portas das casas, dizendo uns aos outros: vinde ouvir a mensagem que vem da parte do Senhor. O meu povo vem a ti, como costume fazer, e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática com a boca, e eles chegam a expressar louvor e devoção, mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro, estão ávidos por ganhos injustos. Para este povo, o profeta se assemelha a um poeta ou cantor romântico que entoa cânticos de amor com bela voz e toca seu instrumento musical virtuosamente, porquanto eles ouvem as tuas palavras, mas de fato não as colocam em prática em suas próprias vidas. Assim, quando tudo isso acontecer, em verdade breve estará ocorrendo, todo esse povo compreenderá que um verdadeiro profeta de Deus esteve pregando entre eles. Então veio a esta palavra de Yahvé: ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, prega aos pastores nos seguintes termos. Assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Porventura, a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Entretanto, comeis a coalhada e vos vestis de lã, e ainda matais os melhores e mais robustos animais, mas desprezais o cuidado do rebanho. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a doente, não enfaixastes a ferida, não trouxestes de volta as desgarradas, nem buscastes as perdidas. Pelo contrário, tendes dominado sobre elas com tirania e brutalidade. Por esses motivos elas estão dispersas, porquanto não há um só pastor de verdade, e ao
se espalharem sem rumo, tornaram-se presas fáceis e alimento para todos os animais selvagens. Assim as minhas próprias ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas, foram abandonadas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, afirma Yahvé, o eterno Deus, já as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de comida aos animais selvagens, por falta de pastor, e os meus pastores não se preocuparam em sair em busca das ovelhas, tampouco em zelar por um bom pastoreio, pois preferiram dar mais atenção a si mesmos do que ministrar o devido cuidado pastoral ao meu rebanho. Ouvi bem, ó pastores, ouvi a palavra de Yahvé, o Senhor. Assim diz o eterno Deus: eis que posiciono-me contra estes pastores e os considero responsáveis pelo meu rebanho. Eu mesmo farei com que abandonem a função de apacentar as minhas ovelhas, a fim de que também não mais alimentem só a si mesmos. Eis que livrarei o meu rebanho da boca deles, mas para que não lhes sirvam mais de comida. Porque assim declara Yahvé, o soberano Deus: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei pessoalmente. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando dedica-se ao cuidado do rebanho, também tomarei contra das minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares para onde foram dispersas. No dia de nuvens ameaçadoras e de trevas, eu as farei sair do meio das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos e regiões para viverem em sua própria terra. Então as apacentarei no alto dos montes de Israel, nos vales, em todos os povoados do país. Cuidais das minhas ovelhas em pastos férteis e agradáveis, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde se deleitarão, ali se alimentarão em paz, em pastos ricos e verdejantes nos montes de Israel. Eu pessoalmente serei o pastor do meu rebanho, e as farei repousar em pastos exuberantes. Oráculo de Yahvé, o Senhor Deus. Buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram. Enfaixarei a que estiver ferida e cuidarei da preocupação da fraca, porém a teimosa e desobediente eu a consumirei. Contudo, todas apacentarei com justiça e carinho. Quanto a ti, ó meu rebanho, assim afirma Yahvé, o eterno e soberano Deus: julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Porventura não vos é suficiente fartar-vos do bom pasto? Precisas ainda pisotear o restante da pastagem? Não vos basta beber das águas límpidas e frescas? Necessitais também enlamear o ribeiro? Deverão, portanto, as minhas ovelhas comer o que pisoteastes e beber o que sujastes? Por esse motivo, Yahvé, o Senhor Deus, assim declara a eles: observai, eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra, porquanto em vossa ânsia forçastes passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas e enfermas com os chifres até expulsá-las do rebanho. No entanto, eu salvarei todas as minhas ovelhas e não permitirei mais que sirvam de presa. Então ajuizarei entre ovelhas e ovelhas. Darei às minhas ovelhas um pastor, um rei, que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele cuidará do meu rebanho e será o seu líder. Assim eu, Yahvé, serei o seu Deus, e aquele rei semelhante a Davi será o príncipe e o governador supremo no meio das minhas ovelhas. E tenho dito, oráculo do Senhor: eis que celebrarei uma aliança de paz com as minhas ovelhas e deixarei a terra livre de animais ferozes, a fim de que o meu rebanho possa viver em segurança e tranquilo no deserto e dormir em paz nas florestas. Farei das minhas ovelhas e das terras ao redor do meu monte o templo uma bênção, e provarei as chuvas todas a seu tempo, e haverá chuvas de bênçãos. As árvores do campo produzirão seus frutos, a terra dará a sua safra, e as ovelhas viverão seguras na terra. Então elas compreenderão que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu quebrar as cargas
as cangas do seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as dominam e escravizam. Assim não serão mais saqueadas pelas nações pagãs, tampouco os animais ferozes da terra voltarão a persegui-las e devorá-las, mas habitarão em paz e tranquilidade, e ninguém lhes causará qualquer temor. Eu lhes abençoarei com uma terra conhecida por a sua exuberância e boas colheitas, e as minhas ovelhas jamais serão vítimas de fome, nem carregarão sobre suas costas o escárnio e a humilhação das nações. Então o meu rebanho compreenderá que eu, Yahvé, o Senhor, sou seu Deus, caminho com as minhas ovelhas, e que elas, a casa de Israel, são o meu povo, afirma Yahvé, o eterno Senhor. Portanto, ouve, vós, meu rebanho querido, ovelhas minhas e pastagem. Sois o meu povo e eu sou o seu Deus. Palavra de Yahvé, o soberano e eterno Senhor. E a palavra de Yahvé veio outra vez a mim nestes termos: ó filho do homem, ouve o teu rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Diz-lhe: assim declara Yahvé, o Senhor Deus, ó monte Seir, terras de Edom, eis que eu estou contra ti, estenderei o meu braço contra ti, te farei uma terra desolada, um lugar deserto e amedrontador. Transformarei as tuas cidades em ruínas e ficarás completamente arrasado. Então reconhecerás que eu sou Yahvé, o Senhor, porque mantiveste teu antigo ódio e inimizade e entregaste os israelitas ao poder da espada no tempo da calamidade deles, na hora da desgraça e quando lhes chegou o juízo e o castigo. Por este motivo juro pela minha própria vida, afirma Yahvé, o eterno e soberano Deus, que te entregarei ao espírito sanguinário, à morte, e este sangue te perseguirá, considerando que jamais rejeitaste o espírito da morte, ele te alcançará. Então farei do monte Seir um deserto completamente assolado, e dele exterminarei os seus transantes, todos que por ali vêm e vão. Encherei teus montes de cadáveres, os mortos, a espada cairão nas tuas colinas, nos teus vales e em todas as tuas correntes de água. Eu te desviarei para sempre, e as tuas cidades não mais serão habitadas. Então sabereis que eu sou Yahvé, o Senhor, visto que comentastes estas duas nações e povos ainda serão nossos, e nossos passaremos deles. Estas duas nações e povos ainda serão nossos, e nos apossaremos deles, sendo que eu, Yahvé, estava presente ali. Juro pela minha vida, palavra do Eterno, o soberano Senhor, que te tratarei segundo a ira e o ciúme que revelaste através de teu ódio para com eles, e me farei conhecido entre eles no dia em que o meu juramento for deflagrado contra ti. Então saberás que eu, Yahvé, ouvi todos os teus intentos e blasfêmias proferidos contra os montes de Israel, quando comentastes: ora, eles já estão destruídos, e foram entregues a nós para que os devoremos. Te enchestes de arrogância contra minha pessoa, e abristes a tua boca para multiplicar palavras levianas contra mim, e eu tudo ouvi. Agora, pois, assim diz o soberano Yahvé, o Senhor: enquanto toda a terra se jubila, eu agirei e farei de ti um amontoado de entulho no meio do deserto. Assim como te alegraste com a destruição da herança da terra da nação de Israel, de igual modo te tratarei, ó monte Seir. Tu serás arrasado, e contigo todo Edom, sim, todas as terras de Edom. E nesse dia todos entenderão que eu sou Yahvé, o Senhor. Ó querido filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: montes de Israel, ouve, pois, a palavra de Yahvé, o Senhor. Assim afirma o soberano, o eterno, o inimigo exclama contra vós: eis que todas aquelas velhas montanhas agora estão em nosso poder. Por esse motivo vai e profetiza tudo quanto eu, Yahvé, estou te comunicando, considerando que eles vos assolaram e
assolaram e perseguiram por todos os lados para que te tornasses propriedade do restante das nações pagãs, e tens sido alvo de calúnias, blasfêmias e zombarias de todos ao redor. Por isso, ó montes de Israel, ouve a palavra de Yahvé. Assim declara o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos ribeiros e aos vales, aos desertos devastados e às cidades habitadas e sem amparo, que foram saqueadas e humilhadas pelas demais nações vizinhas. Portanto, assim diz o eterno e soberano Deus, com toda a certeza profetizei em meio ao ardente fogo do meu zelo contra o restante das nações gentias e contra todo Edom, pois com satisfação e com malignidade no coração eles fizeram de mim minha terra sua propriedade para saquear suas pastagens. Sendo assim, vai, profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes e às colinas, aos ribeiros e aos vales: assim afirma Yahvé, o Senhor Deus, eis que eu falo com ciúme imenso e em meio à minha cólera inflamada, porquanto sofreste todo o escárnio das nações pagãs. Por isso assim diz o Senhor Deus: juro com a minha mão esquerda que todas as nações em tua volta também padecerão de grande humilhação e zombaria. Mas vós, ó montes de Israel, produzireis novos ramos e dareis muitos frutos para toda a casa de Israel, o meu povo, porquanto breve ele retornará para casa. Pois eu sinto compaixão de vós e, portanto, vos olharei com favor, a fim de que possais ser arados e semeados de novo. E vos multiplicarei, sim, toda a nação de Israel, e as cidades serão habitadas, e os lugares destruídos serão reedificados. Também multiplicarei homens e animais entre vós, e eles serão todos prolíferos e se tornarão numerosos novamente. Ó montes de Israel, eis que farei que sejais habitados como outrora, e vos tratarei ainda melhor do que nos tempos antigos. Então compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor, e farei com que os israelitas voltem a caminhar alegremente sobre vossos lombos. O povo de Israel te possuirá e serás a sua herança, e nunca mais os deixarás ser sem filhos. Assim diz o eterno e soberano Yahvé: como de fato vos dizem, tu devoras as pessoas e tens privado a tua nação de filhos. Eis que tu não mais devorarás o teu povo, tampouco deixarás a tua nação sem filhos, assegura o Senhor Deus. Nem te permitirei ouvir mais a afronta das nações pagãs, e não levarás mais sobre ti o vexame dos povos gentios, nem farás mais errar e cair a tua nação, afirma Yahvé, o soberano Deus. Então uma vez mais veio a mim a palavra de Yahvé, dizendo: ó homem mortal, filho do homem, quando os israelitas habitavam em sua própria terra, eles a contaminaram por meio da sua má atitude, do seu comportamento desleal, como a impureza de uma mulher na menstruação. Assim fora o caminho escolhido por eles diante de mim. Derramai todo o fruto do meu ciúme sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e porque a contaminaram com sua idolatria e seus ídolos. Eu os espalhei entre as nações pagãs e foram dispersos entre todos os povos. Julguei-os, portanto, conforme todos os seus desígnios e suas ações. Mas por onde caminharam entre as nações, eles continuaram a profanar o meu santo nome, porquanto todos diziam a respeito dos israelitas: este é o povo de Deus. Mas assim mesmo eles tiveram que abandonar a terra que Yahvé lhes deu. Eu, todavia, os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel desonrou entre as nações para onde foi deportada. Por isso diz a casa de Israel: assim declara Yahvé, o soberano Senhor, ó nação de Israel: não é por tua causa que faço isto, mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre todas as nações para onde fostes. E eu demonstrarei a santidade do meu pontoso nome, que foi profanado entre as nações, o nome que desonrastes no meio desses povos todos. Então as nações saberão que eu sou Yahvé, o eterno e soberano, quando eu for santificado diante delas, assevera o Senhor Deus.
Porquanto vos tirarei dentre as nações, e vos reunirei de todas as terras, e os conduzirei de volta para as vossas próprias terras. Então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, e vos darei uma nação, um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Habitareis, portanto, na terra que eu pessoalmente outorguei e vossos pais e antepassados, e sereis de fato o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Porquanto eu mesmo vos libertarei de todas as vossas impurezas, provocarei o trigo e todos os cereais, e farei com que se multipliquem diante de vós, e já não mais vos farei passar fome sobre a terra. Multiplicarei o fruto das vossas árvores e as safras dos vossos campos, de tal modo que nunca mais venhais a passar pelo vexame da miséria e da fome diante de todas as nações. Neste tempo vos lembrareis dos vossos maus desígnios e das vossas práticas malignas, e tereis nojo do vosso ímpio comportamento, das vossas abominações e de todos os pecados que cometestes. Portanto, quero que não vos esqueças disto. Não é por vossa causa que faço o que estou fazendo, diz Yahvé, o eterno e soberano Deus, pois não tendes qualquer merecimento. Envergonhai-vos e humilhai-vos por causa das vossas próprias atitudes, ó nação de Israel. Assim declara Yahvé, o eterno, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas impiedades e pecados, farei com que as cidades sejam habitadas e escombros se transformem em vossas edificações, e a terra arrasada será novamente cultivada, não ficará para sempre estéril e deserta à vista de todos que caminharem por ela. Então os viajantes e trauzentes exclamarão: vê, esta é a terra que estava desolada e que se tornou como o jardim do Éden, delícia. As cidades que jazem em ruínas, assoladas e completamente destruídas, agora estão reedificadas, fortalecidas e habitadas. E nesta época as nações que restarem ao vosso redor saberão que eu, Yahvé, reconstruí o que estava destruído, tornei exuberante o que estava arrasado. Eu, o Senhor, assim profetizei, assim cumprirei. Portanto, declara Yahvé, o Senhor Deus: uma vez mais terei compaixão de vós e atenderei às súplicas da casa de Israel, e por ela farei o seguinte: tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas da terra, como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém, e assim as cidades outrora arruinadas e desertas se encherão de famílias alegres, e todos reconhecerão que eu sou Yahvé, o Senhor Deus. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida ele mesmo me levou a caminhar de um lado para outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acredita que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé, soberano, só tu sabes. Ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus: a estes ossos farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentai para o que estava acontecendo.
Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne. E logo em seguida, pele os cobria, todavia eram corpos sem espírito. Não havia o fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes montes para que vivam, esses mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei. E no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé, e havia tanta gente reunida ali que dava para formar exército sem medida. Então o Eterno me revelou: ó Filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar: nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo, profetiza e prega-lhes: assim diz Yahvé, o Eterno e Soberano Deus: ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus, ó povo meu. E derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis, e eu os estabelecereis na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse, palavra do Eterno. Então veio a minha palavra do Senhor, orientando-me: ó querido homem mortal, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve sobre ela: propriedade de Jacó, incluindo todos os seus companheiros do reino de Israel. Em seguida toma outra tabuinha e escreve nela: Reino de Israel, representando pela tribo de Efraim, incluindo todos os demais israelitas que moram nele. Agora junta uma tabuinha à outra para que se unam e formem um só pedaço de madeira em tua mão. Quando os teus compatriotas te indagarem, não nos explicarás o que tudo isto significa? Tu lhes esclarecerás: assim declara Yahvé, o Eterno Deus: eis que tomarei a madeira de José, que representa sua mafte, vara de liderança que esteve na mão de Efraim, pertencente a Jacó e às demais tribos de Israel, seus companheiros, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão um só reino na minha mão. Segura firme e diante dos olhos do povo os dois pedaços de madeira sobre os quais escrevestes, e prega-lhes: assim diz o soberano Yahvé, tirarei os israelitas dentre as nações para onde foram expatriados, e os reunirei de todas as partes e os assentarei na sua própria terra. Eu mesmo os constituirei uma só nação sobre a terra. Nos montes de Israel haverá um único rei sobre todo o meu povo. Nunca mais serão duas nações, tampouco estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais mediante sua idolatria e suas imagens de ídolos repugnantes, nem com nenhum de seus pecados e práticas abomináveis, pois eu os livrarei de todas as maneiras pelas quais apostataram da verdade e sendo infiéis me traíram. Eu mesmo os purificarei, e assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então um rei semelhante ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só pastor, obedecerão fielmente às minhas leis e princípios e terão o zelo de praticar os meus juízos e estatutos. Viverão na terra que presenteei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais e antepassados, e assim eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali eternamente. Um homem semelhante ao meu servo Davi será o seu líder para sempre. Celebrarei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna, e os firmarei e os multiplicarei e constituirei o meu santuário, o templo entre eles por todo sempre.
Assim, meu tabernáculo, minha morada, permanecerá com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando a minha casa estiver entre eles para sempre, todas as nações compreenderão que eu, Yahvé, o Senhor, santifico Israel. E aconteceu que veio a mim esta palavra do Senhor: ó filho do homem, volve a tua face contra Gog das terras de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal, profetiza contra ele. Nesses termos, assim diz Yahvé, o Senhor Deus: eis que coloco-me contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Far-te-ei que gires, fincarei anzóis em teu queixo, e te farei sair com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa de guerra, uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos manejando a espada. Para as Pérsia, Cush, Chop, Put, Lib estarão na companhia deles, todos armados de escudos, de capacetes. Gomer e todas as suas tropas, e Bet-Togarma, a casa de Togarma, no extremo norte, todas as suas tropas, sim, muitas nações estarão contigo. Prepara-te, estejas pronto para a batalha, tu e todas as multidões reunidas ao teu redor, assumas o comando delas. Passados muitos dias serás convocado às armas. Daqui a alguns anos atacarás uma terra que se recuperou da guerra, cuja população foi junta dentre muitas nações nos montes de Israel. Gente que por muito tempo esteve completamente desolada e aflita. Contudo, agora esse povo foi liberto das nações e vive em segurança. Então tu, todas as tuas tropas e as muitas nações subirão, avançando como uma tempestade, sereis como uma nuvem cobrindo toda a terra. Assim, pois, declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, naquele dia sobrevirão pensamentos cobiçosos à tua cabeça, e engendrarás um plano maligno. Então invadirei uma terra de povoados humildes. Atacarei um povo pacífico e incauto, que nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portões e nem trancas. Despojarei, saquearei e erguerei meu braço contra as suas ruínas. Agora reedificarei contra todo aquele povo que fora reunido dentre as nações, rico em gado e bens, que vive na parte central do território, chamado de umbigo da terra. Sabá, Sheba e Dedã, e os mercadores de Tarsis, com todos os seus povoados, leões vigorosos, te indagarão: porventura vens tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar presas dóceis, para saquear, levar embora prata e ouro, tomar o gado e os bens e apoderar-se de todo espólio que puder agarrar? Sendo assim, ó filho do homem, profetiza e declara a Gog: assim diz Yahvé, o Senhor Deus: porventura naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em paz e seguro, tu não saberás? Sim, e virás do teu lugar, lá do extremo norte, tu e muitas nações em tua companhia, um grande exército montado em cavalos, numerosa multidão de guerreiros. Avançarás contra Israel, o meu povo, como uma nuvem ameaçadora que cobre toda a terra. Nos dias do futuro, quando chegar a hora, eu mesmo te levarei a atacar e invadir minhas terras, a fim de que todas as nações pagãs fiquem sabendo que eu sou, quando eu manifestar poderosamente minha santidade à vista de todos os povos por meio de ti, ó Gog. Assim afirma Yahvé, o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse na antiguidade por meio de meus servos, os profetas de Israel, que naquela época profetizaram durante muitos anos que eu um dia te mandaria vir contra a nação de Israel? É precisamente isto que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, será inflamado o meu ciúme, palavra do soberano, o eterno.
Em meu zelo e minha cólera asseguro que naqueles dias haverá um poderoso estrondo, um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todas as criaturas que rastejam pelo chão e todos os seres humanos que estão sobre a face da terra tremerão de medo diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão, os precipícios serão nivelados, e todos os muros virão ao chão. Então convocarei a espada do meu juízo contra Gog em todos os meus montes, palavra de Yahvé, o soberano Senhor, e a espada da guerra de cada um será contra o seu próprio irmão. Executarei juízo e condenação sobre ele com doenças contagiosas e derramamento de sangue. Desabarei terríveis tempestades de chuva, granizo, fogo e enxofre ardente sobre ele, e todo o seu exército também será atingido. O mesmo ocorrerá sobre as muitas nações que estarão com ele. Assim demonstrarei a minha magnificência e a minha santidade, e me farei conhecido aos olhos de muitas nações. Então eles saberão que eu sou Yahvé, o Senhor. Ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog destes termos: assim declara Yahvé, o Senhor Deus: eis que eu me disponho contra ti, ó Gog, príncipe maior de Meseque e Tubal. Eu mesmo te farei vir do extremo do norte e te enviarei contra os montes de Israel. Então com um só golpe tirarei o arco da tua mão esquerda e farei tuas flechas caírem da tua mão direita. Nos montes de Israel serás derrotado, tu e todos os teus exércitos, e as nações que estiverem contigo. Havereis de entregar-te como alimento às aves de rapina, à águia, aquelas que devoram carniça e os animais selvagens. Cairás em campo aberto, pois assim eu determinei. Palavra do Senhor, o soberano Yahvé: eis que mandarei descer fogo sobre Magog, sobre todos aqueles que habitam despreocupados e seguros nas ilhas e regiões costeiras, e eles saberão que eu sou Yahvé, o Senhor. Farei o meu santíssimo nome reconhecido no meio do meu povo Israel, e nunca mais permitirei que se profane o meu nome, e todas as nações saberão que eu sou Yahvé, o Santíssimo em Israel. Eis que todos estes acontecimentos estão chegando, e em verdade se cumprirão. Palavra do Senhor Deus: este é o dia que tanto tenho anunciado. Os habitantes das cidades de Israel sairão e usarão as armas como combustível para acenderem fogo, os escudos pequenos e grandes, os arcos e flechas, os porretes de guerra e as lanças. Durante 7 anos eles as utilizarão para fazer fogo. Não terão a menor necessidade de ajuntar lenha nos campos, tampouco sair para cortá-las nas florestas, porquanto todo o povo usará armas como madeira para fogo, e eles despojarão aqueles que os saquearam. Palavra de Yahvé, o eterno soberano Deus. E naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o leste, na direção do Mar Morto, e será grande a administração de todos que passarem por ali, a observarem que Gog e todos os seus batalhões estarão sepultados ao longo daquela área, e lhe darão o nome de Vale de Amon Gog, forças de Gog. Durante 7 meses a nação de Israel os estará sepultando a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra os sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável. Oráculo de Yahvé, o Senhor Deus. Passados 7 meses serão escolhidos homens para percorrerem a terra e cuidarem do sepultamento dos restos mortais das últimas pessoas que tombaram, e assim toda a terra será purificada. Quando estiverem caminhando pela terra e um deles vir um osso humano, ficará um marco ao lado do osso, até que os coveiros venham e se encarreguem do seu devido sepultamento no vale de Amon Gog. Também se formará ali uma cidade, a qual se dará o nome de Amoná Ornas, e deste modo eles purificarão a terra. Ó querido filho do homem, assim ordena o soberano Yahvé, o Senhor Deus: convoca, pois, as aves de toda espécie
todos os animais silvestres, juntai-vos e vindes, ajuntai-vos de todos os lados para o meu sacrifício que eu ofereço por vós, o grande sacrifício nos montes de Israel. Ali comereis muita carne, bebereis muito sangue, comereis as carnes dos poderosos, bebereis o sangue dos príncipes de toda a terra, como eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos animais gordos de Bazã. Neste imenso sacrifício que vos estou preparando, comereis gordura até vos fartardes, e bebereis do sangue até vos embriagardes, e vos empanturrareis de cavalos e de cavaleiros, homens poderosos, valentes guerreiros, de todo tipo, palavra de Yahvé, o Senhor Deus. Então estabelecerei a minha glória entre as nações, e todas elas contemplarão o juízo e o castigo que eu tiver executado, e o peso da minha mão, quando eu acalcar sobre cada um deles. Assim, daquele dia em diante, a nação de Israel compreenderá que eu sou Yahvé, o Senhor, o seu Deus. E as nações pagãs saberão que os israelitas foram mandados para o cativeiro por causa da sua malignidade, porque me foram infiéis. Por isso escondi deles a minha face e os entreguei nas mãos de seus inimigos, e eles tombarão ao fio da espada. Tratei com eles conforme a sua própria iniquidade e as suas transgressões, não permiti que vissem o meu rosto. Portanto, assim declara Yahvé, o eterno Deus: agora trarei Jacó do exílio e restaurarei o seu destino. Eu me compadecerei de toda a casa de Israel e demonstrarei todo o zelo que dedico ao meu santo nome. Quando habitarem em segurança em sua própria terra, tranquilos e sem medo de ninguém, eles se esquecerão da humilhação porque passaram e de toda a deslealdade que praticaram em relação à minha pessoa. Sendo assim, quando eu os trouxer de volta dos povos pagãos e os houver reunido nas terras de seus inimigos, serei sacrificado neles diante dos olhos de muitas nações. Então reconhecerão que eu sou Yahvé, o Senhor Deus, quando entenderem que eu mesmo os levei ao cativeiro entre as nações e eu mesmo os trouxe de volta para a sua terra. Não esquecerei de trazer do exílio uma só pessoa do meu povo. Não mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre toda a casa de Israel. Palavra de Yahvé, o soberano e eterno Senhor. E aconteceu que no início do 25º ano do nosso cativeiro, logo no início do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que Jerusalém foi tomada e destruída, no exato dia 10, a mão de Yahvé parou poderosamente uma vez mais sobre mim. Então me senti transportado em visões divinas à terra de Israel. Deus me colocou sobre um monte muito alto, sobre o qual no lado sul havia alguns edifícios que juntos tinham a semelhança de uma cidade. Deus me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé próximo à entrada e segurava em sua mão uma corda de linho e uma régua, cana de medir. Ele me dirigiu a palavra com as seguintes orientações: ó querido homem mortal, filho do homem, prestai bastante atenção. Firma teus olhos, inclina os teus ouvidos e guarda em teu coração tudo quanto eu passo e a mostrar-te por quanto foste trazido aqui, a fim de que eu te revele o significado dessas visões. Anuncia, pois, a toda nação de Israel tudo quanto vires. Então vi um grande muro que cercava toda a área da cidade, o templo. O comprimento da régua de medir na mão do homem era de 6 côvados longos, com pouco mais de meio metro cada. Em seguida ele mediu o muro, que tinha uma régua, isto é, 3 metros de espessura e 3 de altura, em medidas longas de construção da época. Depois ele se dirigiu até o portão que dá para o lado leste, o oriente, subiu os seus degraus e tomou a medida da soleira da porta, que tinha também uma cana ou vara de extensão. As salas dos sentinelas
mediam 3 réguas de comprimento e 3 réguas de largura, e o espaço entre elas tinha 2,5 metros. A soleira da porta, junto ao pórtico em frente ao templo, media também 1 régua de extensão. Ele também mediu todo o pórtico, e este ficava na direção do templo e tinha 4 metros de extensão, e seus batentes mediam 1 metro de espessura. O pórtico estava voltado para a entrada do templo. A porta para o lado oriental possuía 3 salas de cada lado. As 3 tinham a mesma medida, os pilares dos 2 lados também tinham a mesma medida. A seguir, o homem mediu a largura da porta. A entrada tinha 5 metros e seu comprimento media 6,5 metros. Defronte de cada sala havia um muro de 0,5 metro de altura, e os nichos eram quadrados com 3 metros em cada lado. Em seguida, ele mediu a porta desde o teto de uma sala até o teto da outra sala. A largura de uma porta a outra do outro lado era de 25 côvados, isto é, 12,5 metros da abertura de um parapeito até a abertura do parapeito oposto. Também mediu ao longo das faces das paredes salientes por toda a parte interna da entrada e totalizou 30 metros. A medida era até o pórtico que dá para o pátio. A distância da entrada da porta até o extremo do pórtico da porta interior totalizava 50 côvados, isto é, 25 metros. As salas e os pilares, as paredes que se projetavam dentro da entrada eram adornadas por pequenas janelas com parapeito ao redor, como o pórtico, e as janelas, pequenas aberturas, rodeavam a parte de dentro, e os pilares, as faces das paredes que se projetavam eram enfeitadas com palmeiras de tâmaras. Em seguida, aquele homem me conduziu ao pátio do templo, e dali eu observei salas e um pavimento ao redor do pátio. Havia 30 salas naquela área, calçada de pedras. Este grande piso era adjacente às laterais das entradas, e sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. Depois ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que totalizou 50 metros, tanto no lado leste como no lado norte. Ele mediu o comprimento e a largura do portão que dá para o lado norte para o pátio externo. Seus comprimentos, 3 salas de cada lado, seus pilares ou paredes salientes e seu pórtico possuíam as mesmas medidas dos comprimentos da primeira entrada. Tinham 20 de 5 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Suas aberturas, seu pórtico e sua decoração com figuras de palmeiras, de tâmaras, tinham exatamente as mesmas medidas do portão do lado oriental, a leste. O acesso a ele se dava mediante 7 degraus, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia um portão do pátio interior e que dava para o portão norte, como também um que dava para o portão do oriente. Ele mediu de um portão até o que ficava oposto e totalizou 50 metros. Em seguida, ele me levou para o lado sul, e eu observei um portão que dava para o sul. O homem mediu seus batentes e seu pórtico, e eles tinham as mesmas medidas dos outros portões. Semelhantemente aos demais, a entrada e o pórtico tinham janelas, pequenas aberturas ao seu redor. Mediam no total 50 côvados, isto é, 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma decoração com figuras de palmeiras, de tâmaras, nas faces das paredes que se projetavam em cada lado. De igual modo, havia um portão que dava para o pátio de dentro, voltado para o sul. O homem mediu a distância até esse segundo portão, era de 100 côvados longos, isto é, 50 metros. Então o homem me levou ao pátio interno pelo portão sul, e esse portão tinha a mesma medida dos demais. As suas salas, os seus pilares, isto é,
paredes que se projetam, e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros, e havia janelas, pequenas aberturas ao redor de seu pórtico, medindo 50 côvados, isto é, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio de dentro mediam 12 metros e meio de largura e 2 metros e meio de extensão. Seu pórtico era voltado para o pátio e havia figuras de palmeiras de tâmaras enfeitando os seus batentes e paredes, e para chegar até esse portão era necessário subir 8 degraus. Depois ele me conduziu ao pátio de dentro, voltado para o oriente, o lado leste, e mediu a entrada, e todas as medidas eram iguais às anteriores. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas dimensões dos demais. A entrada e seu pórtico tinham pequenas janelas ao seu redor, mediam 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio de fora. Figuras de palmeiras de tâmaras decoravam os batentes em cada lado, e para chegar ao pórtico subiam-se 8 degraus. Em seguida, aquele homem me levou ao portão norte, que também tinha as mesmas medidas dos portões anteriores. Esse portão também tinha suas salas, seus pilares, paredes que se projetavam, e um grande salão que era seu pórtico, também com pequenas janelas em redor. O comprimento total era de 25 metros e 12 metros e meio de largura. O seu pórtico, o salão, dava para o pátio de fora, e por toda a passagem havia figuras de palmeiras de tâmaras gravadas nos batentes e paredes salientes. Havia uma escada de 8 degraus que conduzia até o pórtico. No pátio de fora havia um quarto ligado com o portão de dentro. Esse quarto dava para o pórtico, o salão que ficava em frente ao pátio, onde eram levados as partes dos animais que eram oferecidos em holocaustos, isto é, completamente queimados em sacrifício. No pórtico da entrada havia 2 bacias de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Do lado de fora do pórtico do salão também havia 4 mesas, 2 de cada lado da entrada da porta nobre. Assim havia 4 mesas dentro do salão e 4 fora, ao todo 8 mesas, sobre as quais eram abatidos os animais que seriam oferecidos em sacrifício. As 4 mesas em cima das quais se preparavam os animais do holocausto, isto é, que seriam completamente queimados, eram de pedra lavrada, tinham todas as mesmas medidas, 75 centímetros de comprimento, de largura e 50 centímetros de altura. Nelas colocavam-se todos os instrumentos necessários para imolar os animais que seriam oferecidos em holocausto e todos os demais sacrifícios. E havia ganchos de 2 pontas com até 1 palmo de comprimento, e estavam presos à parede em toda a sua extensão. As mesas destinavam-se à carne das ofertas. Depois da porta inferior ficavam as salas dos cantores, no pátio de dentro, que estava ao lado do portão norte. Elas estavam voltadas para o sul. Uma ficava ao lado da porta do oriente, voltada para o norte. Então ele me explicou: o aposento que dá para o sul é para os sacerdotes que trabalhavam do templo, e o aposento voltado para o norte é para os sacerdotes responsáveis pela guarda do altar, isto é, os filhos de Zadok, os únicos levitas com permissão para se aproximarem de Yahvé, o Senhor, a fim de ministrarem diante dele. Em seguida, ele mediu também o pátio, que era um quadrado e tinha 50 metros em cada lado, e o altar ficava em frente ao templo. Depois conduziu-me ao pórtico, ao grande salão de entrada do templo, e mediu seus batentes. Eles tinham 2 metros e meio de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 7 metros, e seus pilares, suas paredes salientes, mediam 1,5 metro de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros à frente aos fundos. Havia uma escada com 10 degraus que dava acesso a ele, e 3 colunas em cada lado dos batentes.
Mais tarde, o homem me levou ao salão central, lugar santo, ao santuário externo e mediu os pilares. E a largura desses batentes era de 6 côvados longos de construção, isto é, cerca de 3 metros em cada lado, que era a largura do total do tabernáculo. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. O homem mediu também o santuário externo ele tinha 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Em seguida, ele entrou no santuário interno e mediu cada pilar, isto é, cada um dos batentes da entrada, 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes salientes em cada lado tinham 3,5 metros de largura. Então o homem mediu o comprimento do santuário interno, que totalizou 10 metros, e sua largura também era de 10 metros até o final do santuário externo. E ele me declarou: este é Kodesh Kodash, lugar santíssimo, santo dos santos. Depois mediu a parede da casa do templo, tinha 3 metros de espessura, e cada quarto lateral ao redor do templo media 2 metros de largura. Os aposentos laterais, sobrepostos uns aos outros, ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Além disso, havia encaixes em torno de toda a parede encostada no templo, a fim de servirem de apoio para as salas laterais que não eram presas na parede do templo. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas e a cada andar. A estrutura em volta do templo foi edificada em plataformas ascendentes, de maneira que os aposentos ficavam mais largos à medida que subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também o andar do meio. Observei também que havia um terraço elevado ao redor do templo. Os alicerces das salas laterais eram da medida de uma cana, régua inteira, 6 côvados largos de construção, isto é, 3 metros. A espessura da parede exterior desses aposentos media 2,5 metros. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. Havia entradas para os aposentos laterais a partir da área aberta, uma ao norte e outra ao sul, e a base próxima à área aberta era de 2,5 metros em volta de toda a casa-templo. O edifício em frente ao pátio do templo, no lado oeste, media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2,5 metros de espessura em todo o seu contorno, e o seu comprimento era de 45 metros. Assim, o templo media 100 côvados largos, 50 metros de comprimento, e o pátio do templo e o prédio com suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo no lado oeste, inclusive à frente do templo, era de 50 metros. Em seguida, o homem mediu o comprimento do edifício que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, inclusive suas galerias em cada lado, e totalizava 50 metros, o santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, assim como as soleiras, as pequenas aberturas, janelas e as galerias em torno dos 3, tudo o que estava do lado de fora, inclusive a própria soleira, fora revestido de madeira. Do mesmo modo estavam revestidos o piso, a parede até a altura das janelas e as próprias janelas. No espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno, nas paredes e intervalos simétricos em torno de todo o santuário, tanto interno como externo. Por dentro, todas as paredes da casa estavam cobertas de figuras entalhadas, palmeiras de tâmaras e querubins, e havia a parte de uma palmeira entre cada querubim, e cada querubim tinha 2 rostos: o rosto de um homem olhando para a palmeira de tâmaras de um dos lados, e o rosto de um leão virado para a palmeira de tâmaras do outro lado.
Estas obras de arte estavam em relevo ao redor de toda a casa, o templo. Desde o chão até a área acima da entrada havia querubins e palmeiras de tâmaras em relevo na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes retangulares e o que ficava em frente ao Santo dos Santos era semelhante. Havia também um altar de madeira com 1,5 metros de altura e 1 metro em cada lado. Seus cantos, sua base, suas paredes eram de madeira, e aquele homem me instruiu. Esta é a mesa que está na presença de Yahvé, o Eterno. E tanto o santuário externo, o lugar santo, quanto o santuário interno, o lugar santíssimo, o santo dos santos, tinham portas duplas. Eram, pois, portas de 2 folhas de abrir no meio. Havia figuras de palmeiras, de tâmaras e de seres com asas, querubins entalhados em relevo, como os que havia nas paredes, e havia também uma saliência de madeira na frente do pórtico. Nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas com palmeiras de tâmaras em relevo. Em cada lado, as câmaras ou aposentos laterais da casa do templo também tinham grossas vigas de madeira decoradas. Depois disto, aquele homem levou-me para o lado norte, ao pátio externo, e conduziu-me às câmaras, os aposentos opostos ao pátio da casa templo e ao muro externo do lado norte. O edifício cuja porta dava para o norte media 100 côvados largos de construção, isto é, cerca de 50 metros de comprimento com 25 metros de largura, tanto na seção que ficava a 10 metros de distância do pátio interno, quanto na seção oposta. A calçada do pátio externo tinha uma galeria junto à outra em 3 andares. E diante dos aposentos havia uma passagem que dava para o pátio interior e media 5 metros de largura e 50 metros de comprimento, e suas portas davam para o norte. Ora, os aposentos superiores eram mais estreitos, pois as galerias tomavam mais espaço deles do que dos quartos que ficavam no andar médio e inferior. Esses quartos todos estavam dispostos em 3 andares e não tinham colunas como os pátios, por isso a área que eles ocupavam era menor do que a dos aposentos do andar inferior e do meio. No lado de fora, em paralelo aos quartos e em frente deles, na direção do pátio, havia uma parede com 25 metros de comprimento, porquanto o comprimento da fileira de salas que estavam no pátio era de 25 metros, e ao passo que o da fileira que estava na frente do santuário era de 50 metros de comprimento. Os aposentos de baixo tinham entrada pelo lado oriental a leste, quando se caminha do pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo, adjacente ao pátio do templo, e no lado oposto do muro externo, havia outros aposentos, que eram semelhantes a todos os demais quartos do lado norte, com o mesmo comprimento e largura, com as mesmas saídas, menções, portas, e com uma passagem diante deles. As portas do lado norte eram muito parecidas com as portas dos cômodos do lado sul. Havia uma entrada no início do corredor, paralelo ao muro correspondente, que se estendia para leste, e havia uma entrada para essas portas, para esses aposentos. Em seguida, aquele homem me explicou: os cômodos do norte e do sul, que dão para o pátio do templo, são santos. São as câmaras, as salas, aonde os sacerdotes que chegam a Yahvé guardam e comem as ofertas santíssimas, ou seja, as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o local é santificado. Então, quando os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados,
Só poderão ir para o pátio externo após trocar de roupa, guardando em seus aposentos suas vestes santificadas ao ministério, pois elas são santas. Vestirão outras roupas antes de se aproximar dos lugares reservados ao povo. Assim, quando determinou de tirar as medidas do que havia dentro da área da casa, templo, conduziu-me para fora pelo portão leste e mediu toda a área em volta. Mediu o lado leste com a cana, a vara de medir, o que totalizou 500 canas, isto é, 1.500 metros. Também tirou as medidas do lado norte e somou 1.500 metros de acordo com a vara de medir. Mediu ainda o lado sul e também apurou 1.500 metros, isto é, 500 réguas. Depois o homem dirigiu-se para o lado do ocidente, a oeste, e o mediu também. Totalizou 500 canas, isto é, 1.500 metros. E deste modo, ele concluiu a medição dos 4 lados, e havia um grande muro em torno da área, com 500 varas de medição de comprimento e 500 de largura, e este muro servia para fazer separação entre o que era santo e o que não era. Então aquele homem me conduziu ao portão que dava para o leste, e eis que pude contemplar a glória de Deus, a glória do Deus de Israel, que se aproximava pelo caminho do Oriente. E o som da voz de Deus parecia o rugido de muitas águas alvoroçando, avançando com poder, e dava à terra resplandência diante da sua glória. A visão que tive era semelhante à que havia tido quando ele veio destruir a cidade. As visões eram como a que tive junto ao rio Quebar, e me atirei reverentemente ao chão com o rosto rente à terra. Então a glória de Yahvé adentrou a casa, o templo, pela porta que dava para o oriente a leste. Em seguida o Espírito de Deus ajudou-me a ficar em pé e conduziu-me ao pátio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e o homem posicionou-me em pé ao meu lado. Em seguida ouvi alguém falando comigo de dentro do templo. Yahvé, o Senhor, falou comigo: ó querido filho do homem, este pois é o lugar do meu trono e o lugar onde repousam as plantas dos meus pés. Eis que aqui habitareis para sempre entre todos os filhos da casa de Israel. A nação israelita jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas nem seus reis, mediante a sua insensatez, prostituição e adultério espiritual com os ídolos inúteis e sem vidas de seus governantes em seus altares idólatras nos montes. Os reis construíram a soleira, a entrada e os pilares de seus palácios encostados na entrada e nos pilares da minha casa, e assim entre nós ficou apenas uma simples parede. Eles profanaram o meu santo nome por meio de todas as abominações que praticaram, e por isso, no meu zelo, eu os terminei. Agora, que lancem para longe de mim todo o seu adultério espiritual juntamente com os cadáveres dos seus reis, e viverem entre eles para sempre. Homem mortal, descreve, pois, a casa, o templo, para toda a nação de Israel, a fim de que se envergonhem dos seus erros e pecados, que eles analisem bem o modelo da minha casa, e se sentirem grande vergonha e arrependimento por tudo quanto tem praticado, mostra-lhes a planta desta casa, a sua aparência, as suas entradas e saídas, e todas as suas formas, todas as suas dimensões e normas, e todas as suas leis. Escreve, pois, tudo isso à vista deles, para que não esqueçam dos detalhes de sua forma, de ser fiéis à planta e seguir as suas estipulações. Esta, pois, é a lei do templo. Toda a área ao redor, sobre o topo do monte, todo o seu contorno será santíssimo. Esta, portanto, é a lei da minha casa. Eis as medidas do altar em côvados longos de construção, isto é, equivalente a 0,5 metro. Sua calha, a parte inferior, terá 0,5 metro de profundidade e 0,5 metro de largura, com uma aba de 1 palmo em torno
da beirada, e esta será a altura do altar. Desde a calha do fundo, desde o chão até a saliência inferior, será de 1 metro de altura e 1 metro de largura, e desde a saliência menor até a saliência maior terá 2 metros de altura e meio metro de largura. A fornalha do altar terá 2 metros de altura, e se levantarão 4 pontas da lareira do altar para cima, e a fornalha ou lareira do altar será quadrada, com 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. A saliência superior também terá lados iguais, com 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com uma aba de 25 centímetros e uma calha de meio metro ao redor de toda a sua extensão, e os seus degraus darão para o oriente a leste. Então Deus me disse mais: filho do homem, assim diz Yahvé, o eterno soberano, estas são as normas que devereis seguir no cerimonial do sacrifício dos holocaustos, as ofertas totalmente queimadas e da aspersão do sangue sobre o altar quando ele for edificado. Deverás dar um novilho como oferta aos sacerdotes levitas da família de Zadok, que se aproximam para ministrar diante da minha pessoa. Palavra do Senhor. Aplicarás um pouco de sangue nas 4 pontas do altar, nos 4 cantos da saliência superior e ao redor de toda a aba, e assim estarás purificando o altar e farás propiciação por ele. Queimarás um novilho para a oferta pelo pecado no lugar determinado na área do templo, fora dos limites do santuário, e no segundo dia oferecerás um bode sem defeito para expiação do pecado e purificarão o altar, como purificaram com um novilho. Quando acabares de purificá-lo, oferecerás um bezerro sem defeito e um carneiro do rebanho também sem mácula. Tu os trarás diante de Yahvé, o Senhor. Os sacerdotes derramarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Eterno. Prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado durante 7 dias. Eles também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho, todos sem imperfeições. Durante 7 dias os sacerdotes farão expiação, isto é, propiciação pelo altar, e o purificarão. Assim eles o consagrarão. No final desses dias, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e os sacrifícios de paz e comunhão, isto é, as vossas ofertas pacíficas sobre o altar. Então eu vos aceitarei, afirma o eterno Deus. Logo depois aquele homem me trouxe de volta para o portão externo do santuário que dava para o oriente, no lado leste da área do templo, mas o portão estava trancado. Então Yahvé orientou-me, dizendo: esta porta deve permanecer fechada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela, deve continuar trancada, porque o Senhor, o eterno Deus de Israel, entrou por ela. Somente o príncipe, por também ser rei, se assentará ali para tomar sua refeição santa na presença de Yahvé. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. E ele me levou até a frente do templo, passando pelo portão norte. Olhei e observei a glória de Yahvé, enchendo toda a casa do Senhor, e mais uma vez prostrei-me o rosto em terra. Então Yahvé instruiu-me: filho do homem, observa com atenção, aplica teus olhos e ouvidos para compreender bem tudo quanto eu te explicar a respeito de todas as normas da minha casa, o templo do Senhor e de todas as suas leis, e considera em teu coração a entrada do templo, bem como todas as saídas do santuário. E pregarás aos rebeldes da casa de Israel: assim diz Yahvé, o Senhor Deus: já basta de todas as vossas práticas repugnantes, ó nação de Israel. Além de todas as suas outras abominações, trouxeste estrangeiros, pagãos, incircuncisos de coração e incircuncisos de corpo para estarem no meu santuário, profanando assim a minha casa, enquanto me oferecias o meu pão, a gordura e o sangue, e deste modo quebraste
a minha aliança. Ao invés de cumprires vosso dever quanto aos meus rituais sagrados, constituíste outras pessoas do meu santuário. Assim declara Yahvé o soberano: nenhum estrangeiro incircunciso de coração e na carne poderá entrar no meu santuário, nem tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas que tanto se distanciaram de mim quando Israel se desviou e que perambularam para longe de mim, seguindo seus ídolos inúteis, sofrerão as consequências de sua malignidade. Entretanto, ainda poderão servir no meu santuário, cuidando e zelando dos portões da minha casa, além de prestarem serviços e imolar os animais para os holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo, bem como colocar-se à disposição das pessoas para servi-las. Contudo, porque ministraram na presença de seus ídolos inúteis e fizeram a casa de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles levarão sobre si a devida punição por seus erros. Oráculo de Yahvé, o Senhor. Por isso não se aproximarão da minha pessoa, nem de nenhum de meus utensílios sagrados, nem das minhas ofertas santíssimas, mas carregarão sobre si a vergonha de suas próprias atitudes malignas e nojentas que praticaram. No entanto, eu os encarregarei de zelar e cuidar do templo mediante a execução de vários serviços diários. Mas os sacerdotes levitas, os filhos e descendentes de Zadok, que fielmente executaram as obras necessárias ao meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, eles sim poderão se achar a mim para me servir e estarão diante da minha pessoa para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Oráculo de Yahvé, o Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão de minha mesa, a fim de ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelos portões do átrio interior, isto é, do pátio interno, que desejam trajando vestes de linho, não usem nenhuma roupa de lã enquanto estiverem ministrando junto aos portões do pátio interno ou dentro da minha casa. Eles usarão turbantes de linho sobre a cabeça e calções de linho na cintura, e não se cobrirão de nada que os faça suar. E quando saírem ao átrio exterior, isto é, ao pátio externo, onde fica o povo, deverão trocar de roupas, guardando em seus aposentos sagrados suas vestes sacerdotais. Então colocarão outras roupas, a fim de que não transmitam consagração ao povo simplesmente mediante o contato com suas vestes santas. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido, mas o manterão bem aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles também não poderão se casar com viúva ou divorciada. Só se casarão com virgens de ascendência israelita ou com a viúva de sacerdote. Estes homens consagrados orientarão meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe ensinarão a discernir entre o que é puro e o que é impuro. No caso de uma controvérsia, auxiliarão no julgamento do direito, eles ajuizarão de acordo com as minhas determinações, eles obedecerão às minhas leis e aos meus estatutos com respeito a todos os meus dias santos, festas fixas e os meus sábados. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se de uma pessoa morta. No entanto, ele poderá ficar contaminado no caso de pai ou mãe, filho ou filha, irmão ou irmã, desde que não tenha marido. Sendo assim, depois de se purificar, guardará 7 dias. No dia em que entrar no pátio interno do santuário para ministrar ali, o sacerdote oferecerá em favor de si mesmo uma oferta pelo pecado. Oráculo de Yahvé, o eterno soberano. Eis que eu mesmo serei a única herança concedida aos sacerdotes, portanto não lhes darás qualquer propriedade, eu sou a propriedade deles.
Eles se alimentarão das ofertas cereais, as ofertas feitas para tirar o pecado e as ofertas pela culpa, e tudo o que em Israel for consagrado a Yahvé pertencerá também a eles. O melhor de todos os primeiros frutos de todas as contribuições que ofertarás será de propriedade dos sacerdotes, darás, pois, a eles a primeira porção da tua refeição de massas e cereais moídos, a fim de que haja bênçãos sobre as vossas casas. Os sacerdotes não comerão a carne de aves ou de animais encontrados mortos ou despedaçados por outros animais silvestres. Quando, pois, repartires a terra como herança, por meio de sortes, dedicarás uma oferta a Yahvé, o Senhor, uma porção da terra, como distrito sagrado, com 25.000 côvados longos, isto é, 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Toda essa área será santa. Dessa porção de terra, o santuário ocupará uma área quadrada equivalente a 250 metros de cada lado e terá em redor um espaço livre de 25 metros. Na área santificada separarás um lote com 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Nesse espaço se estabelecerá o santuário, o lugar santo do templo, o templo. Esta é a porção sagrada da terra para os sacerdotes, ministros do santuário, que podem se aproximar da pessoa de Yahvé, o Senhor, a fim de servi-lo. Este também será o lugar para as suas moradas, bem como um lugar santo para a minha casa. De igual modo, os levitas, zeladores e ministros do templo receberão uma área de 12,5 km de comprimento e 5 metros de largura. Esta, pois, será a propriedade deles para ali viverem. Para a propriedade da cidade darás uma área de 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento adjacente à porção sagrada. A ela pertencerá a toda a casa de Israel. Mas o príncipe terá sua porção nos dois lados da área santa e da propriedade da cidade, em frente da área santa e em frente da propriedade da cidade, tanto ao lado ocidental, ao oeste, até o mar Mediterrâneo, como do lado leste até a divisa oriental. De leste a oeste, a parte do rei terá o mesmo comprimento de uma das áreas das tribos de Israel. Esta, pois, será a porção que o rei terá na terra de Israel, e os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, mas permitirão que a nação de Israel distribua suas terras de acordo com os direitos de suas tribos. Portanto, assim declara Yahvé, o eterno Deus: já basta. Ó príncipes chefes de Israel, afastai a violência e a opressão, exercei o direito e praticai a justiça, deixai de vos apossar do que pertence ao meu povo. Palavra do Senhor, o soberano. Tereis balanças justas, uma efa, arroba honesta, para uma bate-tigela justa. A efá destinada a medir cereais deverá corresponder ao mesmo peso medida pela bate que pesa os líquidos. O padrão de medida é homer, o barril, e um homer será igual a 10 efás ou 10 bates. O shekel, ciclos, corresponderá a 20 geras, e assim 20 ciclos mais 25 ciclos mais 15 ciclos serão iguais a uma mina. Essa será a oferta de que dedicareis a sexta parte de uma efa de cada homer de trigo. Também dareis a sexta parte de uma efa de cada homer de cevada. Quanto à porção fixa do azeite de cada bate de azeite, oferecereis a 10ª parte da bate tirada de uma cor tonel, que tem a mesma capacidade de um barril, isto é, 10 bate ou homer, pois 10 bate fazem um homer. Também se deve tomar uma ovelha das pastagens verdejantes bem regadas de Israel. Tudo será usado para as ofertas de cereais, os holocaustos e as ofertas de paz e comunhão, a fim de fazer propiciação pelo povo, oráculo de Yahvé, o Senhor. Todo o povo da terra participará nesta oferta sagrada para o uso do príncipe de Israel. Será dever do príncipe de Israel providenciar os holocaustos, as ofertas cereais e as ofertas derramadas nas festas, nas luas novas e nos sábados,
Em todas as festas fixas da casa de Israel, ele dará a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, o holocausto e as ofertas pacíficas de comunhão para fazer expiação em favor de toda a nação de Israel. Assim ordena Yahvé, o eterno Deus, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomareis um bezerro sem mácula e purificarás o santuário. O santuário pegará um pouco de sangue da oferta pelo pecado e o aplicará nos batentes do templo e nos 4 cantos da saliência superior do altar e nos batentes do pátio interno. Assim fareis também no 7º dia do mês, pelo que pecar sem intenção ou por ignorância, assim devereis proceder em relação à propiciação em favor da minha casa. No 14º dia do primeiro mês, observareis a festa de Páscoa, celebração de 7 dias, na qual comereis pão sem fermento. Naquele dia o príncipe fornecerá um novilho em favor de si mesmo e de todo o povo da terra como oferta pelo pecado. Diariamente durante os 7 dias de celebração ele providenciará 7 novilhos e 7 carneiros sem imperfeições, que serviram como holocausto a Yahvé o Senhor, e um bode também sem mácula para expiação do pecado. O príncipe dedicará como oferta de cereais uma efa, arroba para cada novilho, uma efa para cada carneiro, junto com galão de azeite para cada efa doada. Durante os 7 dias da festa, que começam no 15º dia do 7º mês, o príncipe continuará com as mesmas dádivas para que se consagre as ofertas pelo pecado, os holocaustos e as ofertas de cereais e azeite. Assim ordene Yahvé, o eterno, eis que o portão do átrio interior, isto é, do pátio interno que dá para o oriente e o leste, permanecerá fechado durante os 6 dias dedicados ao trabalho, mas no dia do sábado e no dia da lua nova será aberto. O príncipe, caminhando do pátio externo, entrará pelo pórtico da entrada e ficará junto ao batente. Enquanto isso os sacerdotes sacrificarão os holocaustos e as ofertas de paz e comunhão. Então o rei deverá prestar seu culto e adoração ao Senhor. Depois desse ritual mas o portão ficará aberto até o pôr do sol. Então o povo da terra adorará diante de Yahvé a entrada do mesmo portão em todos os sábados e dias de lua nova. O holocausto que o príncipe ou o rei oferecer ao Senhor no sábado será de 6 cordeiros sem mácula e um carneiro também sem imperfeições, e a oferta de cereais entregue junto com o carneiro será de um efa, arroba, e a oferta de cereais com os cordeiros será espontânea. De 4 ele deseja dar mais um galão de azeite para cada efa de cereal. No dia da lua nova ele oferecerá um novilho, 6 cordeiros e um carneiro todo sem defeito. Ele também dará a cada oferta de cereais uma efa para o novilho e uma efa para o carneiro, e para os cordeiros o que puder, com um de azeite para cada efa. Quando o rei voltar do seu culto, entrará pela passagem do pórtico do portão e sairá pelo mesmo caminho que entrou. Quando o povo da terra vier à presença de Yahvé nas ocasiões prescritas, isto é, nas festas fixas todo aquele que entrar pelo portão norte para cultuar ao Senhor sairá pelo portão sul, e todo aquele que entrar pelo portão sul sairá pelo portão norte. Nem uma pessoa voltará pela passagem da porta pela qual entrou, mas todos deverão sair pelo portão oposto. O príncipe e rei deverá estar entre eles, adentrando quando as pessoas do povo entrarem e saindo quando eles saírem. Nas celebrações, inclusive as fixas, a oferta de cereais será de um efa com um novilho, uma efa com um carneiro, e com os cordeiros 4, quanto se desejar dar, mais um de azeite para cada efa. Quando o príncipe fornecer uma oferta voluntária a Yahvé, seja holocausto, seja oferta de paz e comunhão, o portão que dá para o oriente a leste será aberto ao rei. Então ele oferecerá seu holocausto ou suas ofertas de paz e comunhão, como fez no dia do sábado. Então deixará o recinto, e logo depois de haver saído o portão se fechará e será trancado novamente.
Todos os dias providenciareis um cordeiro de um ano sem defeito como holocausto diante de Yahvé, o Senhor. Manhã após manhã havereis de cumprir este ritual. Com o cordeiro de sacrifício também apresentareis manhã após manhã uma oferta de cereais de um cesto de efa e um terço de hin de azeite, a fim de umedecer a farinha. A dedicação desta oferta de cereais será feita em obediência a uma determinação eterna. Assim o cordeiro, a oferta de cereais e o azeite serão trazidos manhã após manhã para queimar junto com o holocausto que será dedicado regularmente. Portanto, assim declara Yahvé o Eterno. Assim declara Yahvé, o soberano Deus: se da sua herança o príncipe fizer um presente a um de seus filhos, esta dádiva pertencerá também aos seus descendentes, será propriedade deles por herança. Mas se der uma parte de suas terras como presente a algum dos seus servos ou escravos, este terá o direito de conservar a dádiva real consigo até o ano da libação, quando então o presente retornará ao rei. Sua herança pertence unicamente a seus filhos e deles será para sempre. O príncipe e rei não tomará nada da herança do povo, privando-o de sua propriedade, deixará das suas próprias terras em benefício de seus filhos, a fim de que ninguém do meu povo seja obrigado a separar-se de sua propriedade. Então aquele homem me conduziu pela entrada que dava ao lado do portão, nas câmaras santificadas, aos sacerdotes que estavam voltadas na direção do oriente para o norte, e ali na parte de trás havia um local na direção do ocidente a oeste. Ele me explicou: este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a carne oferecida como sacrifício para tirar pecado e a oferta pelas culpas, e onde passarão os cereais, as ofertas de farinha. Sendo assim, nada que é santo será levado ao pátio de fora, a fim de não se misturarem com o povo, e lhe transmitiam santidade. Então aquele homem me levou para fora, ao átrio exterior, o pátio externo, e me fez passar por seus 4 cantos, e em cada canto do pátio havia outro pátio. Eram, pois, átrios pequenos e fechados, com 20 metros de comprimento e 15 metros de largura. Os pátios dos 4 cantos tinham a mesma medida. Em torno de cada um dos 4 átrios, pelo lado de dentro, havia uma saliência de pedra com lugares para cozinhar construídos em toda a sua volta debaixo da saliência. E ele me esclareceu dizendo: estas são as cozinhas onde aqueles que ministram no templo poderão preparar os sacrifícios que o povo oferece. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente e a leste. Porquanto a casa estava voltada para o oriente, a água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Em seguida ele me levou para fora pelo portão norte e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Ele então me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? Ele transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. E ele me revelou: estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e desce até Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornaram doces e saudáveis. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes.
todo tipo de animais e de peixes. Porquanto essas águas lípidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Os pescadores estarão juntos dele, haverá lugar para estender as redes, desde En-Gedi, fonte do bode, até En-Glaim, fonte das bezerras. As pescarias serão fartas com peixes de várias espécies, como os pescados no mar Mediterrâneo. Todavia, seus charcos e pântanos não represarão água potável e serão deixados para a produção de sal. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível, e sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Assim declara o soberano Yahvé, o Senhor. Estas, pois, são das fronteiras pelas quais deveis repartir toda a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. E vós a herdareis de um modo equativo. O que um receber, também receberá o outro, visto que eu jurei de mão erguida que daria aos vossos pais e antepassados. Assim, esta data se tornará a vossa herança. Estes, portanto, são os limites da terra. No lado norte, ela irá desde o mar grande, isto é, Mediterrâneo, seguindo pela estrada de Etlon, atravessando Lebo Amate até Zelade, Berota e Sibraim, situadas na fronteira entre Damasco e Amate, e ido até Azer Aticom, que fica na extremidade de Aurã. O território irá desde o mar até Azar Anã, junto aos limites do norte de Damasco, com a fronteira de Amate ao norte, e assim se estabelecerá a fronteira do norte. E a fronteira do oriente, do lado leste, ficará entre Aurã e Damasco, ao longo do rio Jordão, entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar, Palmeiras, e eis, pois, o limite estabelecido a leste. No lado sul, os limites serão Tamar até as águas de Meribá, Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito, até o mar Mediterrâneo. Esta, pois, será a fronteira demarcada ao sul, e a fronteira do ocidente a oeste partirá do mar Mediterrâneo, desde o território do sul até a entrada do Lebo Amate. Esse será o limite das terras a oeste. Distribuireis, pois, essas terras entre vós, segundo as 12 tribos de Israel. Vós a repartireis em herança por sortes entre vós e entre os estrangeiros que vivem entre vós e que têm gerado filhos em vossa comunidade. Assim vós os tereis como naturais entre os israelitas. Portanto, tereis herança convosco no meio das tribos de Israel. Na tribo onde os estrangeiros habitarem, ali mesmo lhes dareis a sua parte na herança. Palavra de Yahvé, o soberano Deus. Estas, pois, são as tribos relacionadas nome por nome. Dan receberá uma porção desde a extremidade norte ao longo do caminho de Etlon até a entrada de Lebamate, fortaleza de Amate, Azar Enã, junto ao território norte de Damasco, de fronte a Amate, com os seus limites estendendo-se do oriente, o lado leste, até o ocidente, o lado oeste. Azer receberá uma porção que margeará o território de Dan, desde os limites orientais até a fronteira ocidental. Naftali receberá uma porção junto ao território de Azer, desde os limites orientais até a fronteira ocidental. Manassés receberá uma porção, esta margeará o território de Naftali desde o lado desde o leste até o oeste. Efraim receberá uma porção junto ao território de Manassés, desde a fronteira oriental até os seus limites ocidentais. Ruben receberá uma porção, margeará o território de Efraim do lado leste ao oeste. Judá receberá uma porção junto ao território de Ruben, desde a fronteira leste até seus limites a oeste. Junto ao território de Judá, desde a fronteira oriental a oeste até seus limites ocidentais, a leste será a porção que dareis por oferta sagrada. Medirá 25 canas ou varas de medição, isto é, 12,5 km de largura, e o seu comprimento de leste a oeste equivalerá a uma porção
das porções tribais, e o templo será estabelecido no centro desta área. Portanto, a porção sagrada da terra que oferecereis a Yahvé, o Eterno, abrangerá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Essa será a porção sagrada e outorgada aos sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento ao lado norte e 5 km de largura ao ocidente, 5 km de largura no lado oriental e 12,5 km de comprimento ao sul. E o santuário estará posicionado no meio dessa terra. Esta parte das terras será destinada aos sacerdotes consagrados dentre os filhos e descendentes de Zadok, os zadoquitas, que demonstraram lealdade em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas todos se afastaram de mim. Essas terras serão um presente especial para o sacerdote, uma porção sagrada da terra, uma herança santíssima, margeando o território dos levitas. No entanto, os levitas também receberão uma área de 12,5 km de comprimento, 5 km de largura. Seu comprimento totalizará 12,5 km e a sua largura 5 km. Eles poderão vender sem trocar nenhuma parte dessa terra sagrada, nem transferirão a posse de qualquer lote para ninguém, porquanto essa terra é santa para Yahvé, o Senhor. Eles não poderão vender nem trocar nenhuma parte dessa terra sagrada, nem transferirão a posse de qualquer lote para ninguém, porquanto essa terra é santa para Yahvé, o Senhor. A área restante, 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, será para o uso comum da cidade, para habitações e para pastagens. A cidade será estabelecida no meio dessas terras. E estas serão as suas medidas. O seu limite ao norte terá 4.500 réguas ou varas de medir em côvados longos, isto é, 2.250 metros a fronteira do sul, 2.250 metros o lado leste, 2.250 metros e o lado oeste, 2.250 metros. A cidade terá uma área livre equivalente a 250 varas, isto é, 125 metros ao norte, 125 metros ao sul, 125 metros a leste e 125 metros a oeste, destinadas à formação de pastos. O restante das terras ao longo da porção sagrada será de 5 km no lado leste e 5 km no lado oeste. Suas colheitas fornecerão alimento aos trabalhadores da cidade. E os que servem a cidade, seus trabalhadores dentre todas as tribos de Israel, o cultivarão. A área ofertada inteira será um quadrado de terras medindo 25.000 varas, isto é, 12,5 km de cada lado. É, portanto, uma dádiva sagrada, e assim deveis preservar. As terras que sobrarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade serão de propriedade do príncipe e rei. Elas se estenderão em direção a leste, a partir dos 12,5 km da porção sagrada, e seguirão até a fronteira oriental, e em direção ao ocidente, a oeste, na direção do território ocidental. Essas duas áreas paralelas ao comprimento das porções das tribos serão de propriedade do príncipe e rei, e a porção sagrada e o santuário do templo ficarão no centro delas. A propriedade dos levitas e a da cidade estarão no meio do que pertence ao príncipe e rei, entre a fronteira de Judá e os limites de Benjamim. Quanto ao restante das tribos, Benjamim receberá uma porção, e esta se estenderá do lado oriental até os limites ocidentais. Simeão receberá uma porção que seguirá margeando o território de Benjamim desde a sua fronteira leste até o oeste. Sacar receberá uma porção, esta margeará o território de Simeão da fronteira oriental até os seus limites no ocidente. Zebulon receberá uma porção que seguirá margeando o território de Issacar desde seus limites orientais até sua fronteira ocidental. Gade receberá uma porção junto ao território de Zebulon, que seguirá da sua fronteira oriental até seus limites no ocidente. Os limites de Gade ao sul vão desde Tamar, Palmeiras do sul, até as águas de Merivote, Cádiz, Maribá, Cádiz, isto é, Oasis de Cádiz, e depois ao longo de
o Ati-El-Rish, o ribeiro do Egito, até chegar ao grande mar, o Mediterrâneo. Essas são, pois, as terras que repartireis às tribos de Israel como herança, e serão essas as suas propriedades. Palavra do Senhor Yahvé. Sendo assim, essas serão as saídas da cidade. Observando pelo lado norte, a medida total deverá ser de 4.500 côvados longos, isto é, 2.250 metros de comprimento. E os portões da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. Os 3 portões do lado norte se chamarão Porta de Ruben, Porta de Judá e a Porta de Levi, respectivamente. Olhando para o lado oriental, a leste, que também tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, e de José, e de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 4.000 portões, que receberão os seguintes nomes: Simeão, Issacar e Zabulon, respectivamente. No lado do ocidente, a oeste, que igualmente aos demais possui 2.250 metros de comprimento, haverá também 3 grandes portas, e de Gade, e de Azer, e de Naphtali. A distância total ao redor da cidade será equivalente a 18.000 côvados longos, isto é, 9.000 quilômetros. E daquele dia em diante, o nome da cidade será Yahvé Shammah, isto é, o Senhor está aqui.